Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que está aqui para comentar o final de Garota. Na verdade, a gente vai fazer o balanço final de Garota do Momento. É, o final só na live que também vai ter assim que acabar a Garota do Momento. E como a gente faz em toda novela, pelo menos a gente tenta, né? A gente tenta trazer algum convidado que também acompanhou a novela para a gente debater junto, falar o que foi de bom, o que foi de ruim dessa novela. E dessa vez estamos trazendo um convidado que já veio aqui no canal, né? Pois é, gente, você tá repetindo convidados. Mas já faz tempo, então a gente pode repetir. E a gente gosta dele também, então a gente pode repetir. Então, seja bem-vindo aqui ao canal de novo, Zanenza. Olá, tudo bom? Uhum. Bom estar sempre aqui com vocês. Ele novamente está aqui escondido por uma outra imagem que está aparecendo aí na tela de vocês. Ele é muito tímido, ele prefere dessa forma. Exatamente. Apenas um avatar. Enigma. Bem, a primeira coisa que eu queria já jogar aqui pra gente discutir é o seguinte. A gente acompanhou o Garota do Momento desde o começo, teve vários vídeos aqui no canal, e no começo a gente tava falando que a novela era aclamada, era maravilhosa, incrível. Só que aí, depois da revelação da Beatriz, teve uma queda, tanto por parte da crítica quanto o público começou a não gostar muito do que estava acontecendo. Vocês conseguem explicar o que aconteceu aí? Eu acho que talvez a novela tinha menos história do que a novela, do que achava que tinha. E eu nem sei se tem a ver necessariamente com com esse esticamento. A novela foi esticada em 2 semanas, não foi isso? Acho que por aí. Por aí. Mas eu acho que 2 semanas é muito pouco pra gente falar que botar toda a culpa no nossa, se a novela não fosse esticada, não sei o quê. Eu acho que talvez a novela fosse sofrer de uma questão chamada barriga, que é normal e comum em novelas que tem muitos capítulos. Garota do Momento tem muitos capítulos. E eu acho que é isso. Eu acho que talvez se essa revelação tivesse acontecido antes, a gente não teria essa barriga nesse momento, mas talvez a gente tivesse a barriga depois da revelação, né? E aí a gente tivesse essa história que anda em círculos de pata, Doralice, pata lá, de qualquer maneira. Então eu acho que é meio isso, assim, eu acho que a novela, ela foi bem, mas talvez se ela tivesse sido mais curta, e não em 2 semanas só, mais curta, ela tivesse tido um pouco mais de fôlego. Eu acho que a novela talvez não tivesse história suficiente mesmo pra tudo isso. O que é normal, várias novelas não têm, mas eu acho que sofreu um pouco disso, assim, dessa questão de chegar uma hora que as histórias estavam andando meio em círculos e muito em cima de uns núcleos secundários que eu acho que não valiam tanto assim, que é o caso ali do Alfredo Honório. Eu acho que ficou muito em cima daquilo ali e eu acho que não era necessário, assim. Eu Você concordo. concorda? Eu acho que concordo. Eu acho que mais de 200 capítulos é insustentável para qualquer autor. Não tem como Uhum. manter tudo dinâmico com mais de 200 capítulos. Eu acho que também 2 semanas a mais não fez nenhuma questão de mudar nada no enredo. Já ia ser assim, mesmo com menos de 2 semanas. Eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que até o capítulo 100, mais ou menos, é impecável a novela. Eu botava sempre lá no meu Twitter. A novela, mais um capítulo sem uma crítica a ser feita, um capítulo melhor que o outro. Eu amava tudo, não tinha nada o que falar mal. Eu só elogiava. Mas para mim o que começou a desandar quando a Bia afogou no mar. Aquilo ali foi o ponto que mudou a narrativa da novela. Ficou visível que mudou a narrativa da novela. Porque ela se afogou e o Beto foi fazer um boca a boca nela. Ali, pareceu que ela ficou com amnésia, igual a Clarice, e apagou tudo que estava fazendo, e retrocedeu tudo que fazia, começou a fazer tudo que ela já fazia, mas que ela estava evoluindo. Porque a relação dela com o Ronaldo estava muito gostosa de acompanhar. O João e a Maísa tiveram química, eu gostava de ver eles. E aí, depois que ela teve boca a boca, ela estava menos obsessiva pelo Beto. Ela estava evoluindo ali um pouquinho, mas estava. Então, a redenção dela, se tivesse seguido aquilo ali, eu ia achar uma redenção impecável. Mas depois do que a Pós fez, de voltar tudo, desde o início, para redimir só nesse finalzinho, eu já acho que foi um defeito bem visível no arco principal da novela, porque eu acho que focou muito em cima da Bia e da benevolência com tudo que a Bia fazia,
e deixou a mocinha de lado. Então eu acho que isso pra mim foi muito incômodo de ver, mas não por causa da Maísa, eu achei a Maísa muito bem, eu achei que ela segurou bem a vilã, mas eu acho que naquele ponto ali do afogamento, eu acho que a novela deu uma desandada. Ela sofreu quase uma lavagem cerebral naquela. É. Foi um desenvolvimento Foi. muito estranho dela, porque a Bia já tinha passado aquela questão, como você falou, de ser obcecada pelo Beto, aí ela superou, ficou com o Ronaldo, e aí, de repente, rebobinou tudo. E Isso. quando rolou a revelação da Beatriz lá durante o concurso, teve até uma chamada da Globo que botava tanto a Beatriz quanto a Bia falando a mesma coisa Isso. juntas, que era Foi muito legal. a mãe de mim, essas coisas. A Isso. questão da mãe ficou muito de lado, porque ela focou exclusivamente no Beto. E também aquilo, a cena mais aguardada foi a Clarice lembrar da filha e tudo voltar na mente dela. E valeu a pena aguardar, porque a cena foi linda, as duas Sim. atrizes foram sensacionais, a direção foi sensacional. Mas ali tinha que ter mudado o arco ali. Ali tinha que mudar o arco para fortalecimento da relação da mãe e da filha, porque ficou mais de 100 capítulos, acho que quase 150, 120, não sei, capítulos com a mãe e a filha distantes uma da outra. Então ali tinha que mudar o arco para ficar as duas juntas. Só que o que aconteceu? A Clarice continuou colocando a Bia em primeiro lugar em tudo, acreditando em tudo que a Bia falava, mesmo com a filha, que ela acabou de relembrar, contando que era mentira tudo que ela falava. E ela não acreditava em nada do que a Beatriz falava. Ela sempre acreditava na Bia. Então, quer dizer, ela não sabia que a Bia e o Beto não tiveram relação sexual, mas ela sabia que a Bia abusou do Beto bêbado, isso ela sempre soube. Só que ainda assim ela exigiu que ela se casasse com o Beto e que a Beatriz abdicasse do amor dele para facilitar a outra, porque era cardíaca e podia morrer. Então o problema cardíaco sempre foi usado como muleta na novela toda, para que a Bia fizesse tudo sem ter nenhuma reação. Então ali eu acho que prejudicou tanto o arco que toda a relação, todas as cenas dela com a Beatriz passou a não ter emoção, pelo menos na minha observação. Eu não me emocionei mais com nenhuma cena das duas juntas, porque é aquilo, ela só acreditava na outra. Então todas as cenas fofinhas, entre aspas, que as duas tinham, a carga de emoção, por melhores que as atrizes fossem, não tinha a mesma carga que a cena pedia por causa disso. Porque como é que você vai torcer por aquilo se você está vendo que ela está do lado da outra filha o tempo todo e contra a Beatriz? Então ficou tanto tempo nisso, focando só nisso, que eu acho que até a Beatriz ela se apagou na personalidade, ela deixou de ser uma mocinha forte que não se deixava ser feita de idiota por ninguém, ela passou a ser omissa, submissa, ela dizia amém para tudo que a mãe falava, com medo de a mãe se aborrecer com ela, ficou até uma relação abusiva, numa época que esse nome nem existia, porque ela dizia amém para tudo que a mãe pedia, ela rompeu com o Beto, ela não agrediu a Bia nunca, então quer dizer, tudo que ela fazia é para não aborrecer a mãe. E ficou tão cansativo que o público nas redes sociais mesmo se irritava profundamente com aquelas cenas, e tudo bem que a novela tem que andar, tem que ter a motivação da vilã, isso aí a gente já está cansado de saber, mas eu acho que podia ter mantido todo esse arco com a Clarice unida com a Beatriz. Quer dizer, a Bia não precisava do apoio da Clarice para se casar forçada com o Beto, ela já tinha a Maristela e o Juliano, que é o cúmplice dela em tudo, quer dizer, ela ia conseguir se dar bem nas armações dela com o pai e a avó de cúmplice, não precisava da Clarice do lado dela. Então, eu acho que essa quebra de laço, eu acho que ferrou com o arco principal da novela. Eu acho que é aí que a novela desandou mesmo. A questão da Beatriz, a trajetória dela da novela, é um pouquinho estranha, acho que foi um pouco mal conduzida, porque ela veio de um crescente de fazer trabalhos cada vez mais importantes, o que era legal. Aí ela teve o ápice dela, que foi ser protagonista de novela, e a grande queda dela, que foi a questão do roubo do colar, que é o que se espera de uma novela normal. Só que depois da parte dela se recuperar e se erguer de novo, trabalhando com a Glorinha, tentando fazer essas coisas e provar sua inocência, acabou ficando um pouco apagado mesmo, realmente, porque a Clarice não... Ficou meio estranho a Clarice não estar do lado dela do jeito que deveria. Pois é, ela ficou tipo... o texto dizia que ela amava as duas filhas igualmente, mas o texto podia repetir isso 100 vezes. As atitudes da personagem não condiziam com o que estava no texto. Então, quer dizer, ela não adiantava ela falar tantas vezes que ela amava as duas, porque a gente via que não tinha verdade naquilo que ela falava. Porque tudo que a Bia comentava e dizia, ela acreditava plenamente, e a Beatriz podia
contar 1000 vezes a versão dela que a mãe não acreditava. Então como é que você vai se emocionar com uma relação dessa? E a Poggi deu, até na Bienal do Livro, acho que anteontem, não sei, ela falou que a ideia dela para fazer esse enredo é uma mãe que tinha esquecido da filha e depois recordava tudo que perdeu. Quer dizer, para uma novela que ela criou com base nisso, ela tinha que focar nisso. E não foi o que aconteceu. Eu acho que a Poggi também ela tem um vício. Eu percebi esse vício. Porque quando ela ama muito o personagem, ela faz tudo a favor dele. Então ela tem um amor pela Bia que é maior do que todo o resto. Isso é visível. Ela tinha esse amor pelo Davi na Lenda da Ilusão. O Davi começou como mágico, terminou como Harry Potter. Ele fazia feitiço, não é mais mágica. E também na Lenda da Ilusão, todos os personagens não questionavam ele tá de relacionamento com a irmã da morta, que tinha o rosto igual, e que ele conheceu quando ela era uma criança e ele já adulto. E ninguém achou aquilo esquisito. Não tinha um personagem para questionar aquilo. Então, pelo menos, sei lá, os vilões questionassem, mas nem os vilões questionavam. E é isso que acontecia com a Bia. O roubo do colar, o racismo que ela fazia com a Beatriz, tudo aquilo foi colocado pelos personagens como é só uma menina mimada, ela não sabe o que está fazendo, ela tá sendo induzida. E os personagens, quase todos, colocavam aquilo como uma coisa leve, uma coisa de uma menina inconsequente, não como tudo que está no Código Penal. Então, quer dizer, aquilo aí também incomodava, porque ficava visível a predileção dela pela Bia. Não tinha como negar que ela ama a Bia mais do que tudo na novela. Tanto que ela botou todos os conflitos ali a favor dela. O próprio fato da Bia não ser agredida pela Beatriz é uma prova da proteção que ela tinha. Porque, desculpa, gente, rivalidade feminina em novela a gente está acostumado a ver. E nesse caso nem ia ser rivalidade pelo homem, ia ser pelo tudo que a Beatriz passou por culpa dela. Então, sabe, a Madalena na Volta por Cima, ela descia a mão em todo mundo. Ela desceu a mão na Violeta, no Chico, em tudo quanto é gente do Jogo do Bicho. Ela deu surra na irmã e eu achei a mocinha fantástica. Agora, nessa novela, estava até no texto, eu não vou me rebaixar ao seu nível, eu não quero ser vista como uma preta agressiva. Mas, sabe, um texto que, sabe, não dava para comprar, ainda mais em 1958. Eu acho que tinha que ter uma liberdade nesse ponto, até mesmo para ter uma catarse que o público tanto estava torcendo para ter entre as duas. Até as duas atrizes também, eu acho que iam dar um show na cena. Eu achei elas duas muito bem, eu acho que elas aguentaram dois rojões difíceis. Eu achei que elas foram muito bem juntas em cena. Eu acho que podia também ter focado nessa rivalidade mesmo, porque rivalidade em si nem teve, porque a Bia que tinha com a Beatriz nunca teve. A Beatriz deixava ela dando o xilique sozinha. Então, quer dizer, a rivalidade em si nunca chegou a se estabelecer, e eu acho que isso também fez falta. Ainda mais na reta final, que precisa dessa virada, né? Precisa ter. Então, acho que faltou um pouco o foco nisso também, que eu acho que foi principalmente o maior prejudicial do arco da novela foi isso. De fato, eu acho que talvez sim, um pouco a gente tem essa coisa de não é uma coisa meio Maria Clara e Laura, né? Eu acho que às vezes a gente precisa de um pouco disso, sim. A Beatriz reagia muito pouco à Bia, né? Ela deixava a Bia fazer muito o que ela queria dela, assim. Eu acho que, na verdade, eu acho que o grande problema de construção talvez tenha sido mais esse mesmo, dessa coisa da Bia ter voltado pra trás de tudo, né? Eu acho que se ela tivesse conseguido ficar com o Ronaldo ali, eu acho que tudo ficaria mais tranquilo. Até porque a gente compraria melhor no final o fato das duas se juntarem, porque elas vão acabar, né, virando meio amigas e tal. Lógico. Mas sim. Se elas estão... se uma tá completamente apaixonada pelo Ronaldo e tal, e por mais que ela continuasse fazendo umas maldades ali aqui e ali, mas eu acho que às vezes o que faltou foi essa coisa de voltar. A Bia, ela só fazia maldades, né? Ela não sofria consequências. Tipo, ela tinha que ficar, talvez fazer uma coisa meio assim, né? Pra cima e pra baixo. Uma montanha-russa. Eu acho que isso que talvez tenha sido... É óbvio que ela e aí ela vai ser completamente punida no final, de uma maneira, tipo, vai presa, não sei o quê, né? E aí, pra depois redimir. Eu acho que se a gente visse ela se ferrando um pouquinho, e depois a Beatriz ferra um pouquinho, ela se ferra um pouquinho, e depois a Beatriz ferra um pouquinho, eu acho que nesse caso ficaria até pro público entender melhor qual que é o papel de uma vilã e o papel de uma mocinha, eu acho que ficaria mais fácil, sim.
Talvez isso tenha sido uma questão. Eu acho que todo o lance dela com o Ronaldo, com o Beto, eu acho muito ruim. Aí sim, porque... aquele casamento forçado, eu acho que não tinha nenhuma necessidade, assim. Durou muito tempo. E aí ela ficou com uma obsessão burra por ele, porque todo mundo já sabia que ela gostava do Ronaldo e não gostava do Beto. Isso. E aí uma coisa meio, tipo... Aquilo era um pouco pra punir ela, mas não casa bem, né? Eu acho que esse foi um erro grande, eu acho que da novela mesmo, de ter ido ali pra esse lado dos dois terem ficado juntos. Eu acho que se os dois não tivessem ficado juntos, se a gente não tivesse esse casamento forçado, se fosse uma outra armação qualquer, tipo, tudo bem, ela podia estar com o Ronaldo e não querer que a Beatriz casse com o Beto, porque ela é, tipo, uma mulher, uma vilã de novela. Mas faz uma armaçãozinha ali pra separar os dois e continua meio com o Ronaldo, só porque ela não quer ver também a Beatriz ganhando o homem que ela queria no começo. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu acho que teve umas coisas que se alongaram muito mesmo. Mas vou lançar uma provocação aqui, sendo um pouco o advogado do diabo. Longe de mim de defender a Bia, porque ela, inclusive, é uma personagem que eu detesto nessa novela. Mas... Eu também. Nossa, é impressionante. Normalmente eu gosto de vilão, acho divertida a Maristela e tudo mais, mas a Bia é alguém que me irrita. E me irrita profundamente, isso. Mas o que eu queria lançar de provocação é assim, vocês falaram que se fosse uma coisa mais montanha-russa, ela sempre se ferrasse. Mas ela no meio que sempre se ferrou. Todos os planos que ela fazia eram extremamente infantis, que poderiam estar numa novela, numa malhação, numa Chiquititas da vida, botar purgante no negócio, fazer pequenos negocinhos. Uma ou outra coisa saiu do negócio e ela sempre se ferrava. Os planos dela nunca davam certo. Ao contrário da Maristela, que passou a novela inteira fazendo planos e sempre se dava bem. Só agora que vai se dar mal. Vocês acham que não funcionam essa coisa? Tinha que cair ainda mais. Não, mas eu acho que isso foi muito no comecinho. Eu acho que, assim, a questão o plano dela dá errado, mas nada dá errado com ela. O plano dá errado é uma coisa. Nada dá errado com ela. Ela não... Sei lá, o plano dela não funcionou, mas ela segue vivendo a vida dela normalmente. Eu acho que falta, às vezes, uma coisa meio... Sei lá, malhação mesmo. Malhação isso acontece o tempo inteiro. Tipo, o plano da vilã dá errado, mas ela, sei lá, ela é um pouco humilhada na escola também. Aí depois ela resolve que depois... A Natasha era um pouco humilhada pela Miss Gari de vez em quando. E aí depois que ela é um pouco humilhada pela Miss Gari, ela fala, agora eu vou me vingar mais da Miss Gari. Aí ela vai lá e faz um outro plano pior. E aí depois ela se ferra um pouco. E aí, assim, eu acho que é essa montanha-russa que talvez faltava. Agora pensando assim, os planos dela de fato davam errado, eram uns planos idiotas total. Mas ela nunca, sei lá, ela nunca era muito, sei lá, sou humilhada no bowling, não tô falando de nada grave, não, assim, tipo, um dia ela ia lá e todo mundo ri dela, sabe uma coisa meio, eu acho que já que ela tava passando por essa coisa meio malhação, talvez, que a Bia é uma vilã de malhação, né, assim, no geral. Mas eu acho que ela podia ter, às vezes, umas consequências meio malhação também. Uma coisa ali meio nesse nível, talvez. Fosse interessante. Tanto que os planos dela iniciais davam errado, porque tinham planos bobinhos. Aí sim, eram planos bobinhos. Os personagens podiam falar que ela é uma mimadinha infantil, coisa e tal. Só que aquilo, ela se dava mal, mas na vida dela não mudava em nada. Ela só ficava irritada ali e depois voltava tudo a ser como antes. E na minha percepção, obviamente eu não tenho certeza disso, mas eu acho que a questão da cadeia que vai ter, eu acho que foi uma mexida devido a tanta reclamação do público nas redes sociais. Eu acho que não ia ter cadeia. Eu acho que não ia pra cadeia em nenhum momento. Eu acho que o pessoal encheu tanto o saco nas redes sociais, ficou tão indignado, que eu acho que botaram essa cena extra. E eu acho que outra cena que também foi colocada por causa de reclamação foi uma cena dela sendo vaiada no boliche. Porque a cena durou, acho que 30 segundos. Não teve impacto nenhum aquilo, mas botou aquilo ali só pra dizer, tá vendo? A gente tá humilhando ela, mas foi uma humilhação tão besta, durou tão pouquinho, nem 15 segundos, eu acho que foi gravado aquilo por causa da reclamação nas redes sociais. Porque aquilo, a Bia passou a novela toda fazendo o que ela quis, e não tinha reação de ninguém. Eu acho que isso que incomodou, porque não a vilania em si. E eu acho que isso também, o que você falou dela sempre se dar mal, ela passou a não se dar mais mal depois do afogamento. Depois do afogamento, tudo começou a dar certo. O rolar, a humilhação que ela fazia, a derrocada, tudo deu certo. Então, quer dizer, antes deu tudo errado. Então, aquele ponto-chave foi realmente o ponto-chave. Que a novela teve uma mudança na narrativa muito brusca, que a gente sentiu a mudança. Então, acho que isso sim impactou
o roteiro. Porque aquilo, a Maristela também, ela se dava sempre bem, mas ela também tinha muitos momentos ali que ela caía de bêbada, passava vexame, o Basílio humilhou ela muitas vezes, foi um inferno na vida dele. Eu acho que ela tinha essa questão. A Bia teve a personagem da Bela, que foi excelente. Mas ela durou 2 semanas. Depois retirou a personagem, eu acho que fez muita falta. Porque eu acho que se a personagem da Bela tivesse continuado infernizando a Bia ali, eu acho que aí sim também ia ser muito rico para a novela em si. Eu acho que não devia ter tirado a novela, porque ela ia ser aquela duelo de vilãs, né? Duelo de vilã é sempre bom. Mas só para fechar esse lance aqui da Bia, só não concordo com vocês a respeito do negócio que devia ter a Beatriz levantado a mão contra a Bia. Eu meio que concordo um pouco com o texto da novela, porque teve a cena lá que a Beatriz e a Glorinha estão conversando, porque elas meio que estão debatendo. Gente, por que você nunca deu um tapa nela? E aí tem todo o negócio de, não queremos ser considerados negros como pessoas selvagens, etc. Eu meio que concordo isso. Eu acho que a Beatriz é uma personagem muito gostável. Eu acho ela uma protagonista excelente. Pode não ter caído numa história melhor desenvolvida, mas eu acho ela uma protagonista muito boa. E eu acho que, do jeito que o público brasileiro eu acho que ela ia perder muitos pontos se ela levantasse a mão contra a Bia. Até porque a Bia tem uma base de melodramática muito forte. O fato da vilã que tem um problema de coração, foi enganada a vida inteira, descobre que a família é maldita, enfim. Acho que ficaria difícil. Acho que qualquer coisa que a autora decidisse botar ia ter reclamação tanto de um lado quanto do outro. Pode ser. Mas eu tô falando em relação a isso depois da cirurgia. Ela já tá ótima. Não, depois da cirurgia podia ter feito isso mesmo. Então, isso que eu tô falando, depois da cirurgia. Porque mesmo depois da cirurgia continuou o mesmo discurso. Quer dizer, tanto que eu falei que a questão cardíaca foi uma muleta da autora para deixar a Bia ilesa tudo. Então, quer dizer, mas aí depois da operação, quer dizer, ela já estava 100%. Eu falei, não, ali sim tinha que ter. Mas eu também entendo isso que você falou, realmente. E lembrando que temos novidade no nosso clube de membros, que o nosso primeiro vídeo extra pro Plano Maneco do mês de junho é um jogo que a gente fez presencialmente, em que sabe aquele jogo que você bota um papelzinho na testa e você tem que adivinhar que personagem que você é? Nós fizemos isso. E aí saiu umas coisas engraçadas, eu acho que foi divertido. Eu roubei o acelerador de alguém? Não. Ai, não é a Penélope. Gente, quem sobrou na fazenda da Gretchen? Então, se você quiser ver isso, se você quiser pensar em saber quais personalidades a gente resolveu colocar na testa, você se inscreve aí no Plano Maneco. Opa, se inscreve. Oxa, eu tava caindo. Se inscreve aí no nosso clube de membros, vai estar aparecendo aqui embaixo o link, dá uma olhada lá que tem várias vantagens, além dos vídeos extras. É isso, gente. E agora que a gente já chegou nessa parte aqui de falar mal, o público do Coisa de TV gosta quando a gente critica as coisas, o que é que a gente pode trazer de ponto negativo de Garota do Momento? Bem, eu acho que isso, a questão da Bia, para mim, foi o grande ponto negativo, não a personagem em si. Estou falando a conveniência do enredo em relação a ela. Eu acho que isso foi o maior ponto negativo. Eu achei a Maísa sensacional, eu achei que ela aguentou o papel. Eu acho que para mim é o melhor momento dela na TV. Eu acho que nesse ponto a Poggi acertou em cheio com ela e com a Larissa Manoela, porque a Larissa Manoela também, na minha opinião, estreou muito bem na Globo em A Lei da Ilusão, e eu acho que a Maísa também estreou muito bem na Globo com a atual. Eu acho que a Poggi apostou em cheio nas duas, e as duas honraram ali a expectativa dela. Eu achei muito boa. Mas eu acho que a benevolência do roteiro com a Bia, de não sofrer consequência nenhuma ao longo da novela, e a Clarice colocar ela como num pedestal e a Beatriz do nada, eu achei aquilo o maior defeito da novela. Eu acho que isso incomodou muito o público. Eu acho também o toque da Teresa, eu acho que podia ter sido muito melhor colocado. Eu acho que Nossa, eu achei aquilo foi muito bom, porque tinha uma base para aquele toque, ela esqueceu a vela acesa e quase matou a filha dela. Então é uma coisa muito pesado, e eu acho que tinha tudo para ser focado. Mas aí o que aconteceu? Ela evoluiu, disse que estava fazendo uma análise com psicóloga, a gente nunca viu a psicóloga, nunca viu nenhuma sessão. Não tinha dinheiro para contratar, coitada, né? A Globo tá assim, né? Não tem mais nada para botar um cenário novo, imagina. Muito mais gasto. Então, como poupar gasto. Então, não teve cena dela se consultando. Pode até ser uma bobagem, mas eu acho que, ao invés de focar tanto na Pata, eu acho que podia focar nisso. Porque eu acho que ia enriquecer a personagem. Ela estava tão boa, a atriz. Eu amo tanto a Maria Eduarda.
Eu acho que ia focar muito nela. Eu acho que ficou faltando uma abordagem no toque dela, porque ela já tá ótima, a gente não sabe como foi a evolução de tudo que ela passou, porque não foi mostrado. Eu acho que é engraçado, eu não vejo muito defeito na novela no todo, porque eu achei a novela no todo muito boa. Eu gostei muito da novela. Eu gostei muito de acompanhar, eu tive prazer assistindo. Eu achei todo o elenco excelente, eu achei os personagens excelentes, eu achei os casais excelentes, eu achei os vilões excelentes, eu achei os mocinhos excelentes, que acertar com o mocinho, pra mim, é muito difícil. Sim. E ela conseguiu acertar. Porque o casal, na minha opinião, o melhor casal são os mocinhos, e ela conseguiu acertar. Dava gosto de torcer. Então, quer dizer, no todo, eu acho que o saldo da novela é muito positivo. Mas eu acho que os defeitos, como foram em cima de um arco tão importante, eu acho que aí acabou dando aquela sensação mesmo de que podia ter sido muito melhor. A Pata, eu não suporto o núcleo da Pata, eu não suporto aquela parte. A não ser que a Teresa tinha que ficar com O gêmeo. Gêmeo. Por que não deram um outro homem pra ela? Tem que ser um gêmeo do marido, sabe? Uma chatice aquilo. Eu não suportava. E chegou uma hora que virou. E a história do Nelson eu também achei meio tipo, ai. Sabe, ele vai, também. aí ele volta, e aí não sei o quê, e depois ele estava armando mesmo. Eu acho que a história da Anitta ficou meio perdida, na verdade, né? Depois que ela fica com o Alfredo, ela meio que ela não é mais uma pessoa, né? Ela é esposa do Alfredo e mãe, ela não tem mais uma história dela. E eu acho a Maria Flor tão boa atriz, ela volta como tão boa atriz. E assim, no começo ela era um grande destaque da novela, e pro final ela vai ficando muito apagada. Eu acho que também aconteceu com a Tereza, igual você falou, porque era uma história legal também. E outra que eu achei que ficou bastante apagada, aquele núcleo ali sofreu muito, na verdade. É a Clara Castanho, né? Que, tipo, tinha toda aquela história do braço, não sei o quê, da baixa autoestima por causa daquilo. E, de repente, aquilo também sumiu, a gente não viu muito como que aquilo foi abordado direito e tal. No casamento da Jacira, ela tava até com o ombro de fora e então, beleza. E antes aquilo era tão pesado pra ela, então assim, depois que ela arruma um namorado que gosta dela, isso acabou. E eu acho que verdade. Às vezes tem muito isso nessa novela. Isso é uma coisa que eu não gosto, que eu acho que poderiam rever. Que todas essas mulheres, elas têm os problemas delas resolvidos no momento que elas arrumam um par amoroso. Todas elas. Sabe? Eu arrumei um marido, arrumei um namorado, então aí eu não tenho mais problemas comigo. Ó, a Teresa sofreu um monte com toque. Aí o problema dela aparentemente não era bem o toque, era porque ela tava com um relacionamento ruim. Aí depois que ela arruma um relacionamento, ela nem limpa mais a casa. Sabe? Aí a gente fica meio... Essas partes eu acho um pouco chato, assim. Eu acho que podiam ter mais desenvolvimentos nas histórias. E sabe o pior? Até a história da Dona Marlene, que ela é uma das únicas personagens que tá resolvendo as coisas sozinha, só começou a andar depois que ela se relacionou com o Raimundo. Sim. É verdade. E o próprio casamento foi nesse sábado, o casamento da... Jacira? Não, da Pata, né? Isso. Ela se casou e ela deu a Pata pra uma menina de rua que tava lá. Ela se emocionou com a menina de rua e deu a Pata, igual o bebê reborn de Vale Tudo. Igual o bebê reborn da Aldeide. A Aldeide viu uma menina, deu o bebê reborn e acabou o conflito. A mesma coisa foi na novela das 6. Ela viu uma menina de rua e deu a Pata pra ela, pronto, acabou o conflito. Nossa, sabe? Esse casamento teve duas coisas que me irritaram muito. Primeira, o gasto de concessão pública, que é transmitir o casamento dessa chata pra todo o Rio de Janeiro, na televisão. Nossa, eu fiquei, gente, pra que isso, né? Eu também fiquei sem entender. Porque a Rede TV o programa da Atena deve ter dado mais audiência que isso. Mas aí também teve o negócio dela dar, tipo, a criança passando fome na rua, ela dá a pata. A menina passando fome. Qual sentido? Pois é, eu fico toda contente. E eu acho que isso que a Larissa falou é verdade. Eu acho que a questão da Eugênia podia focar junto com o toque da Teresa, essa questão da Eugênia também, o trauma dela do passado com o incêndio. Eu acho que podia juntar as duas coisas pra destacar as duas. Sim, e elas resolverem juntas. Eu acho que, tipo, a relação mãe e filha delas era tão legal, acho que podia ter focado nisso. Mas não, vai focar no fato da menina não ter namorado, sabe? Assim, o grande problema da vida dela é não ter namorado. A cicatriz era um problema porque ela não arrumava namorado. Aí ela arrumou o topete e aí tá tudo certo. Agora eu não preciso mais eu gostei muito dela com o topete. Não, eu também gostei. Mas realmente não... ficou dando essa impressão mesmo. Aliás, botar no defeito também, que eu esqueci, todo o arco do Guto.
Eu acho que começou lindo, porque é aquilo, né? A gente tem que recordar, a Pós ela errou muito na abordagem em Além da Ilusão, né? Sim. Além da Ilusão, o casal homoafetivo eram dois personagens muito pequenininhos e no momento que eles iam dar um beijo, uma outra personagem que eu já nem me recordo mais quem é, disse, não vamos exibir por isso. Não vamos exibir o beijo porque são 6 horas, ou em tom de piada. Então, quer dizer, aquilo ali ficou muito mal feito. Tanto que ficou tão mal feito que os personagens foram embora da novela e voltaram no último capítulo para dar um selinho, porque o pessoal reclamou tanto e que eu acho que nem estava previsto na época eles voltarem no final. Então eu falei, bem, como o arco do Guto começou tão bonito, eu falei, pronto, a lição foi aprendida na novela passada, porque todo o momento de descoberta dele, o relacionamento com a Eugênia, que o término também foi muito bonito, foi tudo muito legal. Então eu falei, nossa, a abordagem está 100%. Mas aí depois teve o início dele com o Vinícius também, a descoberta dele com o Vinícius também foi muito bonito. Mas aí depois veio aquele negócio do selinho de 2 segundos, numa cena de 2 segundos, um selinho dos dois. Você foi bondoso, acho que não chegou nem a 2 segundos, né? Aí recebeu um convite do pai, o pai homofóbico que tinha expulsado ele de casa, estava muito doente, então ele tinha que viajar para os Estados Unidos para cuidar desse pai. Aí ele foi cuidar do pai homofóbico, largou o Guto e acabou o romance. E depois que acabou o romance, o Guto ficou totalmente avulso, ele perdeu todo o destaque que ele tinha. Ele mal aparecia, ficava, eu acho que um mês sem o coitado aparecer. E ele ficou realmente sem função, daquele término até o final da novela. Aí só na semana passada, um outro personagem ali, avulso, foi colocado para ele se apaixonar subitamente e ter um final feliz com esse personagem que veio do nada. Então, quer dizer, mas aí nesse caso, é o quê? Foi a Pós, foi a Bispa ou os dois? A gente nunca vai saber. Mas eu acho que foram os dois. E dos pontos negativos que eu trago, além das coisas que vocês trouxeram, a questão da Jacira, eu não boto como ponto negativo. Eu não gosto da personagem porque ela já me irritou muito. Mas eu acho que a Pod tem uma tendência a gostar muito de alguns personagens meio irritantes. Sim, e além da Ilusão era a Mariana, tanto que ela trouxe a Mariana de volta. Eu tenho certeza que a Jacira vai aparecer na próxima novela da autora. Pode escrever isso aí, alguém me cobra no futuro. Mas eu acho que um ponto que eu acho muito negativo da novela foi a questão de... a gente teve aquela barriga em que nada foi desenvolvido, e mesmo assim, tem personagem que não foi desenvolvido pela história. A Ana Maria, a Glorinha e a Yolanda, vários personagens coincidentemente negras, inclusive, né? Não conseguiram ter suas tramas bem desenvolvidas, mesmo com o esticamento da novela. Não tinha mais história pra você botar pro Honório viver. O que foi aquele tio mágico dele que apareceu que não acrescentou em nada na trama? A tia assassina. A Estela. Eu amo a Estela, mas sabe? A Dona Álvara assassina. A Dona Álvara assassina. A Dona Mexicana, exatamente. Sabe? Realmente. A relação da Yolanda com o Orlando também. Podia ter focado nisso para focar na filha que estiveram juntos e que foi largada por ele. E me esqueci, outro ponto negativo. A vingança da Zélia. Eu achei... Ela ficou 16 anos para se vingar, não se vingou de ninguém. Ela ficou com um caso com o Juliano por 16 anos, ficou ajudando os vilões por 16 anos, com uma missão que tinha que ser uma vingança. Quer dizer, ela nunca se vingou, só se vingou quando o Basílio começou a agir, e no final ainda é morta. A morte da Zélia eu também não gostei, não. Eu não gostei. Porque eu acho que assim, e aí sim fica incongruente, né? Porque você tem uma vilã que ia receber uma redenção tendo feito coisas, que é o caso da Bia, e a Zélia é uma personagem complexa, né? Ela tem uma razão de por que ela estava se vingando, ela tem uma razão de por que tudo aquilo aconteceu. Depois que ela conta tudo, você fica do lado dela, porque você fala, olha, essa pessoa comeu o pão que o diabo amassou aqui e tal, embora seja uma pessoa que também tenha usado os meios pra se, né, trazer benefício próprio. Sim. E aí ela vai morrer pelo Juliano ainda, tipo... Nossa, pior ainda, cara. Sabe? Enquanto ela tá tentando ajudar... Até a Letícia falou que ela não gostou do final. Eu achei corajoso dela falar isso. Sim. Porque não é normal o ator falar isso. E ainda, tipo, enquanto ela vai tentar ajudar a Clarice, né? Porque a relação de irmã... Exato. Porque ela vai tentar tirar do Juliano a confissão de que foi ele que matou a Valéria. Então, assim... É uma coisa que... Isso eu achei muito fora, assim... Já que você ia dar uma redenção... Pela única bondade que ela vai fazer, ela vai ser morta. Exato!
Eu achei Eu muito também- feio. Eu também não gostei, também. não. Eu acho que também podia ter focado nesse tempo da barriga, podia ter focado na Zélia conseguindo alguma vingança dela mesma. Porque ela não conseguiu nenhuma vingança dela. Quem conseguiu foi o Basílio. Quer dizer, o Basílio foi quem triunfou nesse caso. Ela pegou ali uma rebarba ali dele. Então, quer dizer, quem se vingou mesmo foi o Basílio. Então, podia ter, nesse momento aí de enrolação da novela, ter focado pelo menos uma pequena vingança dela, ainda que tenha sido um triunfo dela muito rápido, mas também botando aquilo nela, para focar um pouco nisso. Mas não focou, ela ficou sem se vingar a novela toda, e esse final eu achei muito decepcionante. Eu acho que ela, como presidente, junto com o Basílio, podia ser até um bom Sim. final ali para os dois, ia ser divertido ver. Nossa, eu ia adorar. Eu ia amar. A Zélia e o Basílio ficando juntos, Eu comandando a também. perfumaria carioca. Ah, Eu é, acho- perfumaria. acharia perfeito. Sim, e dava pra fazer um spin-off quase, mano. Aí o Basílio é um personagem que eu gosto muito. Eu acho ele muito complexo e ele traz umas coisas muito legais. Eu gosto. Eu fiquei meio triste até quando eu vi o Cauê reclamando nas redes sociais que tá desempregado, porque tipo, não tem nenhum projeto à vista. Gente, pô, o rapaz Ele é bem sensacional, ele é Sensacional. sensacional. O melhor momento dele foi nessa novela, pô. Ele roubou a cena, em tudo que ele fazia, ele roubava a cena. Foi muito bom. E ele teve um arco de redenção perfeito. Ele começou com o vilão mesmo, armando pro Beto, surra e tudo, quer dizer, começou o vilão mesmo. Mas ele foi tendo um arco de redenção muito bem feito. É tudo ali que a gente via, toda a saga dele de mudança, que é uma mudança, mas é aquilo, a mudança com quem valia a pena mudar. Porque com a Maristela, com o Juliano, ele não mudava nada, ele continuava infernizando a vida deles, e eu achava aquilo delicioso, porque as cenas também do Fábio, da Lília, do Cauê juntos, eu acho que é uma das melhores partes da novela, porque foi uma junção ali muito boa e uma coisa que eu nem tinha pensado ao longo da novela que podia acontecer. E deu muito certo aquilo ali. Eu gostei muito deles juntos. Pra fechar aqui, que avaliação a gente faz da novela? É uma boa novela, uma novela ruim? Porque atualmente as pessoas na internet estão falando que é uma novela péssima. Mas, tá, pelo menos pra mim, eu acho que embora tenha tido uma queda nessa segunda metade, por esticamentos, pela autora não conseguir desenvolver essas coisas, ainda é uma novela que eu gosto de assistir. Ainda é uma novela que eu assisto, me divirto, que eu engajo. Quando acontece alguma cena muito vibrante, eu assisto bastante com meu marido na novela, a gente fica, meu Deus, olha isso! A gente fica trocando memes da novela. Eu acho que é um exemplo de uma boa novela. Dava pra consertar, mas é uma boa novela. Mas o que vocês acham? Eu concordo. Eu também tenho o mesmo sentimento. Eu acho que teve aquela sensação de que podia ter sido muito melhor. E todas essas críticas eu vou manter sempre, mas é aquilo, o saldo para mim é positivo. Foi uma novela que eu me diverti assistindo. No Rancho Fundo eu me entediava assistindo, não acontecia nada. Os vilões só prometiam a novela toda e não faziam nada. E nessa novela eu amei os vilões, eu amei os mocinhos, eu achei o elenco todo perfeito. Eu não vi ninguém do elenco ali para dizer destoou ali ou não fez muito sucesso. Não, achei todo mundo do elenco perfeito. Eu achei os personagens muito bem escritos. Após, nesse ponto, eu achei que ela acertou em tudo. Eu acho que todos os personagens que ela desenhou nessa novela, eu achei uma novela melhor que Além da Ilusão. E eu gostei de Além da Ilusão também. Eu também achei uma boa novela, embora também tivesse as minhas coisas pontuais. Mas eu achei um saldo muito positivo. O elenco foi perfeito, os personagens eu achei muito bem escritos, os casais, eu achei todos os casais tiveram liga em cena, gostei de todos os casais. A família Sobral também eu achei sensacional. O Danton Mello com aqueles gestos dele com a mão, eu achei aquilo sensacional. Eu acho que foi um dos melhores momentos do Danton, porque eu acho que ele imitava também um pouco do Tony Ramos em Si a Moça, eu acho que ele pegou um pouquinho, não sei se foi o Tony Ramos em Si a Moça, ele pegou um pouquinho do Tony Ramos ali, ele começou a imitar com a mão, quando ele ficava com raiva, o Raimundo, e eu achei o Raimundo o personagem mais real da novela, porque é machista, conservador, típico de 58, mas não é um vilão. Ele tinha as coisas dele, foi mudando também com a convivência com a Lígia, com os filhos. Eu achei que foi tudo muito bem feito. Eu achei o arco da família Sobral perfeito. Eu acho que ali as pessoas até pedem um spin-off da família. Eu acho que podia funcionar, porque eu achei também todos os personagens bons. O Edu com a Celeste, eu sei que vocês não gostavam. Mas eu gostava. Eu achava bonitinho o Edu com a Celeste. Eu achava meloso, sim, mas eu gostava dele. Eu acho que era importante ter um casal meio dorama, assim, ainda mais quando você tá falando de novela das 6, uma coisa super. Eu achava fofa, Eu amei a Paloma Duarte com o Danton, eu também achei que teve uma química boa dos dois. Eu achei a Débora Osório também sensacional. Como sempre, ela sempre se destaca. Eu acho que ela tá fazendo jus a uma mocinha, uma vilã.
E é incrível, né, o como que não dá pra lembrar. Eu esqueço total Não dá. que era ela em Terra e Paixão, assim. Eu falava, poxa, não como dá. é que pode? Tipo, é outra menina total, ela é muito boa. O João Vitor também achei muito bom como Muito Ronaldo. Eu achei que bem. foi um do melhor momento dele também, depois de Verdades que ele fez. Eu acho que esse foi o melhor papel dele, achei ele muito bem. O Humberto também, eu achei que o Pedro Novaes evoluiu muito, amadureceu muito depois da Malhação. Muito. Eu achei que ele segurou o mocinho dele, deu gosto de torcer. Foi um mocinho que eu achei também uma aposta e construiu ele muito bem, porque ele tinha os dilemas emocionais com a mãe, que ele nunca esqueceu, nunca perdoou o abandono, que também é condizente com a época da década de 50, e tinha a relação dele com a mocinha, e ele nunca foi feito de idiota por ninguém, a novela toda. Quer dizer, uma coisa muito difícil de acontecer. O Beto sempre sabia tudo que os vilões faziam, ele sempre estava um passo à frente, ele nunca foi feito de besta. Então, quer dizer, eu achei um mocinho muito bem feito. Ele com a Duda também teve uma química muito boa. Sim. Quer dizer, se a gente for analisar tudo da novela, foi uma novela muito boa. Eu vou sentir saudade quando acabar. Eu também. Eu também acho que, no fim das contas, era a novela que eu mais... pra mim, é a melhor novela no ar. Assim, era, né? Eu gosto também de Dona de Mim. Eu ainda acho. Muita coisa deu certo, os atores estão muito bem. Você tem muitos atores que realmente não tem ninguém que você olha no elenco e você fala, essa pessoa não estava bem. Em geral, a gente tem uma pessoa pra falar, não, esse aqui é mau ator. Não tem, ali não tem. Tá todo mundo muito bem colocado, tal. Claro, alguns mais bem aproveitados do que outros dentro da história, mas fora isso, não, todo mundo se destacou super bem. Eu acho que todo mundo pode ter, né, outra chance. Incrível que o Pedro Novaes fez, porque na Malhação eu não gostava dele, tem que falar. Na Malhação eu achava ele muito fraquinho. E agora eu acho que ele conseguiu dar uma volta por cima que muita gente não acreditava. A Maísa, incrível com a Bia. A personagem é complicada, mas ela deu uma dignidade, assim. E a Duda Santos, né, que eu acho que é uma das grandes protagonistas que a gente vai ter mesmo. É uma das grandes atrizes da geração dela. A menina arrasa, desde o pequeno papel em Renascer até essa grande protagonista. É uma menina que realmente, grande atrizaça. Assim, a menina que fez a Glorinha também, perfeita. Enfim, muita gente, muito bem. Ainda Sena. Isso, exato. E, é legal também, eu acho que o papel do Fábio Assunção, o fato do Fábio Assunção fazer esse vilão de novo, né, que é um vilão que eu achei diferente no Humberto de Todas as Flores, ele foi conseguindo trazer uma coisa que foi parar para um outro lado, a Lília Cabral, né, os atores mais veteranos, que é sempre ver essa coisa deles com os atores mais novos. Enfim, eu acho que a Pod tem tudo para continuar sendo uma boa autora da 6, assim, umas coisas a se resolver, mas no geral ela faz novela da 6 com cara de novela da 6 mesmo, assim. Também acho. Um adendo, a Beth Mendes também foi sensacional. Sim, eu acho que ela tinha que ter tido mais destaque. Deus, sim. Eu acho que ela podia ter tido mais destaque. Porque aquilo, eu acho que também ficou devendo isso, porque a revelação que a filha dela estava morta e que a neta dela era bi, eu acho que ficou devendo. Porque eu acho que se arrastou por tanto tempo que quando ela soube, não teve o impacto que tinha que ter tido. Então eu acho que daquele ponto ali, eu acho que também ficou devendo. Eu acho que a Beth merecia mais destaque ali ao longo da novela toda, porque ela foi sensacional. É engraçado essa novela. A gente pega a lista dos atores e fala, não, esse arrasou, esse arrasou, esse arrasou. Tipo, bem assim. Pontos positivos pra todo mundo. Todo mundo foi muito bem nessa novela e eu acho que agregou a muita gente. Eduardo Stablish também, eu acho que... Também, um ator que eu reclamei algumas vezes aqui no canal, eu acho que ele tava perfeito, de Alfredo Honório, e todo o núcleo da TV Ondas do Mar, que era um grande exagero pra mostrar como a nossa televisão é exagerada, eu achava muito divertido isso. E também fazia umas homenagens a casos de família, que tinham os barracos, como se fosse caso de família que botava, eu achava aquilo uma ótima sacada. Até o Clube Gente Fina também, eu achei muito legal, porque eles homenageavam várias pessoas que já faleceram também, a Elza Soares, que foi a Jennifer Dias que fez. Foi muito boa. Nossa, a Jennifer Dias ficou idêntica a Elza ali. Então, quer dizer, eles faziam umas homenagens que ficou também muito bonito na novela. Então, eu acho que ali realmente foi um conjunto muito positivo. Então, esse é o nosso balanço da novela. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Mendes, é sempre um prazer te receber aqui no canal. Eu que agradeço. E conta aí onde as pessoas podem encontrar seus posts. Eu tô no Twitter, @Zamenza, tô no Insta, @ZamenzaTV, TikTok, @ZamenzaTV também, e no Facebook, De Olho nos Detalhes, e no blog De Olho nos Detalhes também.
especialmente no TikTok, vão conferir, porque ele sempre tá postando uns trechos de umas entrevistas, ele sempre tá visitando lá os estúdios Globo, eu tô ele lá arranca lá apontando uns isso aí. negócios dos atores. Vão lá conferir que tá bem legal o trabalho dele. Mas, e é isso, se vocês gostam de séries, novelas, reality shows, Garota do Momento e outras novelas, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e não se esqueça também de acompanhar a nossa live, que vai ter logo após a exibição do último capítulo da novela. É isso, conta pra gente o que vocês acharam de Garota do Momento aí, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. É isso e até o próximo vídeo. Até mais. Obrigado, Zabinza. Obrigada, Eu que Zamenza. agradeço. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.